Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal, Tudo é Arquétipos. Vamos chamar a nossa protagonista deste vídeo, que é a Cleópatra, a nossa rainha do Egito. E eu quero pedir para que você, se conhece alguém que está iniciando no processo de conhecer, de lidar com os arquétipos, compartilhe esse vídeo ou qualquer vídeo deste canal, que vai ajudar muito essa pessoa e vai também contribuir aqui para que a gente permaneça fazendo vídeos, ajudando vocês aí de alguma forma. Vamos aí fazer essa troca equilibrada. Peço que vocês se inscrevam, que vocês deixem o seu gostei, que vocês compartilhem, que vocês comentem aqui embaixo a experiência de vocês, porque cada experiência é única, é importante. Bora lá pro vídeo! Eu espero que você tenha gostado dos meus trajes de hoje, dos meus paninhos, porque eu vesti hoje especialmente para esse momento, para vocês. Quem foi Cleópatra? Cleópatra foi a última governante do Egito, então por aí a gente já tira que ela tem esse legado, ela tem esse reconhecimento. Ela falava vários idiomas, uma mulher muito inteligente, uma mulher muito perspicaz, uma mulher que não parava no tempo, que estava sempre se aprimorando, sempre conhecendo um pouco mais do intelecto, uma mulher que gostava de aprender e tinha muita facilidade em aprender idiomas, política. Um ponto a se falar de Cleópatra é que ela foi amante de Júlio César e Marco Antônio, né? E as conexões dela eram de poder. Então tudo era regado, era baseado em poder, em continuar o legado dela. Tudo era muito pensado para Cleópatra. Ela não dava um passo aleatório, ela sempre dava um passo pensando no que ela iria trazer para a vida dela, nos negócios dela, porque ela era uma mulher extremamente fissurada no sucesso, na vitória dela. Não importava como seriam os meios que ela iria conseguir ou que ela iria manter a governança, o governo dela, mas ela estava obstinada a conseguir e a manter esse negócio, essa empresa que era o Egito para ela, né? Por fim, temos aí algumas coisas relacionadas à morte dela, como que foi. Tem a lenda de que ela se deixou ser picada por uma cobra. Quando Marco Antônio morreu, ela não queria ser pega e ser prisioneira, então ela preferiu ir aí, se deixar aí ser picada por uma cobra. Então a gente já tem um sinal de alerta, é uma lenda que reverbera ainda no inconsciente coletivo e é algo que a gente também tem que ficar atento. O lado sombra da Cleópatra é a inflexibilidade por ser um governante, por levar também além do arquétipo Cleópatra, ela por trás ela tem o arquétipo do governante e essa lenda, né, que também teve outras questões de que ela também se envenenou. Então ela também pode trazer aí um pouco do arquétipo do rebelde. É aquela pessoa que é 8 ou 80. Ela tem o poder de manipular as pessoas de forma... Eu posso dizer que ela usa o intelecto das pessoas contra elas mesmas. Tipo assim, é como se ela usasse poder de persuasão para conversar com as pessoas com quem ela queria ali ter um contato, né? Fazer o network dela. Ela era uma mulher que já fazia muito network naquela época. Seria interessante também ela para os negócios dela no Egito. Ela é uma mulher extremamente estrategista, é um arquétipo que traz muito o senso de estratégia, o senso de comunicação, também traz a questão de liderança, traz o poder pessoal muito forte. O lado sombra dela é a arrogância,
a manipulação, ela pode também ser muito fria, muito fria nas relações, porque ela traz essa questão de só se relacionar, ela só se relaciona com alguém por trás, tem a questão de negócios, é sempre por um viés de negócio, de trabalho, é aquela coisa sem muito sentimento. Não tinha sentimento, era mais negócios, interesses políticos, interesses de trabalho, interesses financeiros e obsessão pela vitória. Ela queria, ela queria manter a vitória dela, o posto dela, quem ela era, ali, firme, forte, com bases sólidas ali no Egito. Como eu estava falando do lado luz dela, comunicação, é uma mulher que se comunicava muito bem, que se posicionava muito bem, que tinha o poder de persuasão muito forte, o poder de carisma na voz, no conhecimento. Então ela usava muito isso de estratégia para persuadir as pessoas, para falar com pessoas de todo o mundo. Então você vai ver que você vai ficar mais sociável. A Cleópatra traz essa questão do sociável quando convém a ela, quando convém, quando vai fazer parte dos negócios dela. Ela é uma mulher bastante sociável, ela é uma mulher que ela não fala só uma língua, ela fala várias línguas. Então podemos dizer aí que ela tem também uma facilidade de conhecimento, de ter conhecimento. É um arquétipo que traz muita vontade de estudar, é ótimo para estudos, é ótimo para intercâmbio, é ótimo para negócios, negócio próprio. Só o lado luz dela de comunicação é perfeito para tudo. A mulher falava trilhões de línguas, então ela falava aí mais ou menos 12 línguas. Então ela falava, ela conhecia muitas pessoas. Não era fraca, não, ela tinha bons contatos. Ela tem muito essa questão de selecionar as pessoas também. Então, isso pode ser um lado sombra, porque você pode se tornar muito arrogante, achar que é melhor que o outro, né? Mas também é um lado luz, também é um lado luz, porque você pode fazer com que se aproximar de pessoas com os mesmos interesses, com a mesma posição na sociedade. Isso, se você quiser, é muito bom. É uma mulher ousada, ela traz muita ousadia, ela traz muita coragem, ela traz ideias inusitadas, né? Quem viu aí aquela ideia de que ela se enrolou no tapete para chegar ali a fazer os planos dela darem certo. Então, ela é uma mulher com ideias inusitadas, com ideias inovadoras. É um arquétipo, né, de uma mulher que sabe o que quer. É um arquétipo de uma mulher empoderada. Ela é um arquétipo também de autoconfiança, como eu estava falando, empoderamento, autoconfiança, mas sem perder o feminino, sem perder essa essência feminina, porque ela dizem que ela também fazia vários rituais de banho, unhas, cabelo, enfim, tudo aquilo que interessa, porque ela sabia que ela tinha o marketing pessoal dela, então ela também se vendia muito bem. Ela trazia esse autocuidado também pensando nas coisas que ela iria ganhar, nas coisas que ela iria obter, se posicionando, se mostrando, se vestindo, se cuidando da melhor maneira possível, porque quando ela saía de casa, era para fechar negócios, era para trazer pessoas de poder para o lado dela. Então, ela é tudo muito intencional, tudo muito racional, tudo muito pensado assim, nos mínimos detalhes, tudo para o bem maior, que era ela e o Egito. Sim, gente, a Cleópatra é excepcional. Porém, como eu falei, ela é uma mulher extremamente inflexível quando se trata de relações,
mais calorosas, ela não é muito flexível, ela é uma mulher mais fria, mais distante das relações. Então, se você tem um relacionamento, você tem que ter um pouco de cuidado. Mas, como eu falei no vídeo da sereia, todo arquétipo os arquétipos eles não se manifestam de uma maneira só em todas as pessoas. Nós somos diferentes, temos energias diferentes, temos coisas para trabalhar de forma diferente dentro de nós. E o arquétipo, ele vai trabalhar ele vai chegar até você e ele vai trabalhar aquilo que você precisa, ou ele vai trazer a consciência para a sua consciência, aquilo que você precisa entender naquele momento. Eu passei um mês com a Cleópatra quando eu ativei no comecinho. Eu estou pensando em ativá-la novamente. Eu não sei se eu vou conseguir ativar, gente, porque eu fiquei, na época, eu ativava arquétipos, mas eu não ativava de uma forma consciente como eu ativo hoje. E hoje eu falo para vocês aqui porque foi um caminho que eu fiz para poder chegar aqui e falar para vocês o caminho mais rápido. A Cleo, né, a nossa Cleuzinha, a Clé, eu senti ela bastante inflexível, porque eu sou mais calorosa, né? Se você é melosinha, é boazinha demais, a Cleópatra, ela vai te trazer uma frieza boa. Se você for em excesso, melosa, a Cleópatra, ela vai te deixar firme igual as pirâmides do Egito. Ela é uma energia de muita potência. Eu conheci uma pessoa que estava ativando Cleópatra e foi muito rápida a ativação dela. Olha, quando eu ativava antigamente, os arquétipos não eram rápidos não, tá? Eram assim coisas de 2 meses, um mês, para mim entender conscientemente que o arquétipo estava trabalhando na minha vida. Hoje é mais rápido, por quê? Porque hoje eu entendo eu fico atenta de forma consciente aonde que começou ali a energia, entendeu? A que estava ativando o arquétipo da Cleópatra e foi muito rápido, viu? Foi rápido. Eu acho que foi um dia ou 2 dias já estava ativando, já estava ali na energia dela. Porém, ela sofreu demais, demais. A energia do arquétipo da Cleópatra trouxe para ela muitas dores de cabeça, enjoos. Ela até vomitou para vocês entenderem como é a questão da energia do arquétipo. Então, se você ativa de forma inconsciente, você pode ficar muito vulnerável a esse tipo de situação ou não entender. E aí eu falei assim, amiga, retira esse arquétipo, deixa, gente, deu febre na pessoa. Ela estava bem num dia, quando ela colocou o arquétipo, a menina caiu de cama. Então, assim, tem coisas, como eu falei, tem sombras. O arquétipo ele vai trazer coisas para a gente entender se a gente estiver consciente. Se a gente não estiver consciente, o nosso corpo vai sentir demais, vai ter essa catarse, e ou você tira o arquétipo, ou você coloca um outro para equilibrar essa energia forte, poderosa. Então, observe, tenha muita cautela. Se você sofrer demais com as catarses, você retira o arquétipo e depois você vai trabalhando com outras energias. Sendo bem sincera, gente, eu não achei a energia de Cleópatra amigável. Eu não achei a energia dela amigável no sentido de legal, sabe? De galera. Quando eu ativei ela tem uma energia mais fechada, mais complexa, mais inflexível. Eu senti que ela era bem inflexível. Não é para menos, né? A mulher governava o Egito, então uma mulher governante, ela tem que se posicionar ali. Praticamente, ela tem que pegar a energia masculina dela e usar no momento de governância, né? Ela teria que se desdobrar para se manter ali no cargo de governante. Porque com certeza ela não era muito bem vista aos olhos dos homens naquela época, né? Porque ela estava
degrau ali em um patamar de poder muito elevado. Então a Cleópatra, sim, ela é um arquétipo de muito poder. Vou aqui falar a minha experiência com o arquétipo da Cleópatra. Quando eu ativava os arquétipos na época de inconsciência pura, eu peguei essa imagem que eu vou colocar aqui para vocês. Eu peguei essa imagem aqui, simplesmente, e deixei. Gente, vocês que já assistiram o vídeo da sereia, eu deixei para vocês lá que não é interessante se ter nuvens desse jeito aí, raios, trovões, porque, gente, eu sofri na pele essa inconsciência, essa escolha inconsciente da imagem do arquétipo. Então, para mim foi muito ruim, porque eu entrei no aspecto sombra. Quando a imagem está assim, ela facilita. Não é que a gente não vá ativar algum aspecto sombra, mas ela facilita a gente entrar logo de cara no sombra do arquétipo. E foi o que eu fiz. Eu entrei no lado sombra da Cleópatra, que foi uma comunicação ríspida, querer mandar demais, né, inflexível. Inclusive, esse arquétipo, essa foto aqui da Cleópatra, ela traz um outro arquétipo, que é o da serpente. Então, imagina aí ativar dois arquétipos de forma inconsciente de uma vez só. E aí eu também fiquei muito obsessiva com a vitória, que os meus planos dessem certo o mais rápido possível. Quando eu não via resultados com aquilo que eu estava plantando, com aquilo que eu queria colher, nossa, assim, o nível de ansiedade subia lá no céu. Então, eu ativei o lado sombra da Cleópatra num nível master, assim, para mim naquela época já era o pior nível, que era ansiedade lá no alto. Parece que eu estava o tempo todo na corrida contra o tempo para poder o que eu queria fluir, o que eu queria dar certo. Isso em relação a trabalho, em relação a relacionamentos. É muito frio, é um arquétipo frio. Tem que cuidar com a comunicação, com a forma com que fala com o outro, para não ser interpretada de maneira fria, ríspida. E eu não tinha também essa consciência, então eu ia com os dois pés. Um lado sombra que ela trouxe o lado sombra dela e também muito esse lado sombra meu da comunicação que eu ainda não tinha muito bem resolvida dentro de mim, que eu também conto lá no arquétipo do lobo. A Cleópatra, ela é maravilhosa. Se você utilizar ela para trabalho, para business, para network, ela é maravilhosa. Para relacionamento você tem que cuidar um pouco. Outra coisa, um lado bom, positivo, que quando eu ativei foi a questão de me sentir mais bonita, de cuidar muito de mim e ganhar presentes caros. Eu ganhei alguns presentes caros, então ela traz essa energia de ser presenteada, mas ela traz essa energia de riqueza, essa energia de prosperidade muito forte. Com certeza ela ganhava muitos presentes. Ela visitava locais de muito luxo, ela também era muito próspera, tinha um reino muito próspero, reconhecimento no trabalho, porque ela vai dar tudo de si, porém ela vai te deixar fria, ríspida, calculista, manipuladora. Não que isso seja ruim, tudo tem o seu lado sombra, o seu lado luz, como eu sempre falo aqui. Mas ela usava de forma, às vezes ela usava de forma inteligente, ela sempre usava de forma inteligente, mas era aquela inteligência que estava baseada na verdade dela. Para ela, manipular as pessoas daquele jeito era saudável, era saudável, tudo bem, era tranquilo, era normal, entendeu? Então, cabe a gente entender ali o que esse arquétipo, como que ele trabalha, quais são os aspectos dele, para que a gente saiba usar todos os lados do arquétipo e integrá-lo na nossa energia. Você pode ativar o arquétipo para a área que você quiser, mas um arquétipo como Cleópatra vai mexer em outras áreas porque é uma potência. O arquétipo de um faraó,
É alguém que chama a atenção, que tem um campo de atração muito grande. E é interessante você sempre analisar a sua situação. Então, se você quer utilizar a Cleópatra, é sempre interessante buscar entender qual o aspecto que você precisa desse arquétipo. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje e eu te aguardo aqui nos próximos vídeos. Um beijo e até!